Mi lembro, nel 79 tudo era mata. E para fazer esse desmatamento de quantos milhões, dezenas de milhões de hectares, pensar quantos trabalhadores manuais de serraria para cortar isso. Deve ser milhares. E muitos deles em situação de trabalho escravo. Tem muitos que vai e não volta. Fica pra lá, morre pra lá, às vezes até manda matar o cara lá, o coitado lá. Ele ameaçava que se nós fosse entregar ele, se nós entregasse, ele matava. Ele pagava, mas só que ele matava. Ele não queria mais ver a cara nossa, não. Então por isso que eu nunca fui entregar ele. Lá, inclusive, já foi encontrado cemitério clandestino. A Polícia Federal desenterrou corpos. Foi exumado um corpo de uma fazenda aqui, onde o trabalhador foi assassinado porque foi reclamar os direitos trabalhistas. Olha, tem locais aqui no sul do Pará que você contrata um pistoleiro mais fácil do que você pega um táxi. Acaba que está devendo a dívida, não tem condições de pagar, o fazendeiro manda matar. E se sair da fazenda, manda matar também. Pessoas vieram para o Pará, vieram para as fazendas, não retornaram. Não se sabe se estão vivos ou mortos. Não se sabe se foram para outra fazenda. Não se sabe se eles resolveram constituir outra família. Desapareceram. É uma multidão de desaparecidos. É uma multidão de viúvas que podem ser viúvas de marido vivo ou não. Não se sabe. Aí ele viu os outros ir pro Pará, ele foi, o Borocó também para ir. Mas ele já tinha costume de ir, né? Ele ia, passava 2 meses, 3, estava em casa. E aí dessa vez que ele saiu, mas esses 2 companheiros, não voltou mais. Olha, tem um primo meu que já está dentro de 5 anos que ele chegou, a gente não sabe nem de notícia dele. Ele saiu pro Pará, ninguém se souber que tinham matado ele, mas aí a gente não tem nem certeza, ele nunca apareceu. Tem muitos peões aí que vai e não volta mais, porque não tem condição de voltar. Por que não tem condição? Porque
Não ganha nada. Trabalhar, morrer e não ganha nada. Que o pai dele trabalhava para comer aqui, mesmo aqui neste lugar, né? E criamos todos os 11, né? E aí hoje vive tudo destacado no mundo. Tem dia que eu durmo sozinha naquela casa, só meus meninozinhos que estão por aqui, né? E aí tá 2 no mundo, todo dia eu faço promessa para a gente ir embora. E mais esse ano, que foi o ano que não deu inverno, que não criou os legumes, também foi uma coisa muito difícil. E a gente ficava muito preocupada, aí os homens se desesperaram tudo e foram embora. É difícil, aqui é difícil. Difícil bastante o serviço. Aqui a gente sofre demais, sofre bastante mesmo. De aranha que a gente arruma, é um aqui por lá, barata, bem baratinho. Aqui é ruim. Aqui tinha um bocado, foi só agora poucos dias desceram aí no mundo, né? Outra vez. Tem uns aqui que chegam, não passa 5 dias. Não passa 5 dias, fica doido, moço. Não sei o que é não, né? Eles vêm sem nada, às vezes. Sem nada. Pois é, os outros é quem traz. E aí chega em casa sem nada, passa 2 dias, aí já tem outra carrada no ponto. Não sei o que é isso. Já tem outra carrada já para viajar, e aí, ó, vai-se embora. A mãe pode chorar, pode gritar, mas vamos embora, não tem jeito não. Eu sou muito revoltada, Maria. Se eles chegam em dezembro, eles chegassem em dezembro, dissessem tudo e chegassem e dissessem: mãe, pai, com uma gracinha, nós não vamos mais viajar porque dá para nós se manter aqui, nós não vamos ser mais precisar viajar, vocês não vão mais ter que suportar aquela dor. Porque para mim é uma dor. Quando eu vejo eles saindo, quando eles vão viajar, eu corro pro mato para mim não ver eles. Eu vejo só eles saindo, aí só eu com uma gracinha, mãe, pai, nós não vamos mais sair daqui. Vocês não vão mais ter que suportar aquela coisa de arrumar boroca. Armaria era o meu maior prazer, o meu sonho, realizar o maior sonho da minha vida. Dissesse: mãe, pai, eu não vou mais sair daqui. Nenhum. Eu venho do Maranhão pro Pará. Você vai fazer o que lá no Pará? Trabalhar numa fazenda lá que eu trabalho lá. Dá uns 4 meses que eu trabalho lá. Fazenda de quê? De gado. E é comum na sua região muita gente sair de lá e vir trabalhar para as fazendas do Pará? Pra cá? É. Ah, pra aqui pro Pará tem mais maranhense do que paraense. Ah, é? É. Por que será? Não, é porque pra cá não dá pra gente trabalhar. A pessoa que tem família, aqui onde eu moro, no Alto Alegre, não sustenta a família de jeito nenhum. Pra sustentar a família falta pouquinho morrer. E quando chegar, comprar uma televisão, uma antena parabólica, porque onde a gente mora lá é interior. Aí tem que ter a antena parabólica e lá onde a gente mora é caro. Lá não dá pra gente conseguir o dinheiro pra comprar. Você tá com esperança, então? É, tô com esperança de ir, Deus vai de ajudar que deu tudo certo. Olha a maçã, 5 maçãs pro real.
do dinheiro, vem atrás do dinheiro. E pra lá é mais devagar, né? E pra cá corre o dinheiro e pra lá vem atrás. O que eu espero encontrar é o serviço para mim trabalhar fechado, como o rapaz que está levando a gente falou, que a gente vai chegar lá, vai se fechar, trabalhar fechado. E espero que dê tudo certo para mim conseguir o dinheiro. Porque lá onde a gente mora, aí o serviço lá é meio difícil para gente conseguir assim o dinheiro, né? A gente tá indo nessa volta para lá e espero que dê tudo certo. O rapaz falou que o patrão lá é bom, uma boa pessoa, paga a pessoa bem, trata bem assim, os trabalhadores. Aí a gente tá confiando que seja assim como ele falou, né? A mulher sustenta a casa, as crianças vão entender. Severinos pelo mundo, procurando o que comer. Severinos pelo mundo, procurando de comer. É triste o campo sem vida, ver a hora da partida, não saber se vai voltar. Na boroca esperança das terras do bem virá. Na boroca esperanças das terras do bem virá, 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 das terras do bem virá. Então eles deixam a família em busca de um paraíso, né? De favorecer uma melhor condição para a família, mas eles se desgarram na família nesse meio termo, porque eles saem, entram numa fazenda e não retornam nunca para a família, porque eles não têm dinheiro para voltar. Aí já ficam no meio do caminho e passam anos sem retornar. E aí se desligam completamente. E esses são os peões de trecho também, que é o grande parte dos trabalhadores. Ele passa pelas mãos de vários intermediários. O gato, às vezes auxiliado por toda uma rede sub-gatos. O dono, a dona da pensão, que serve como viveiro, como reserva de mão de obra, nas periferias das cidades pobres, como aqui em Araguaína. O gato que ele chama aqui é aquela pessoa que fica arrumando o trabalhador para levar lá para as fazendas lá fora. Ele chama o gato, aquela pessoa que é amigo do fazendeiro lá, que tem um contato com o fazendeiro lá, que chega aqui. Eu estou precisando tantas pessoas para levar para a fazenda, é o gato que ele chama aqui na região. Essas pessoas que chegam reunindo as pessoas para levar. Ele chega, para o carro na frente, aí procura sem companheiro. Aí a gente fala, tem. Aí não, precisando de tantas pessoas. Aí a gente vem, soma a conta deles, aí passa para ele. Aí ele vai levar o companheiro para a fazenda. Muitos voltam para casa, muitos têm vários deles, tem um monte deles que tem 20 anos fora de casa. 20 anos, 18, 15, 10. A maioria deles fica longe de casa muito tempão. O peão chega aqui e se ele chega sem dinheiro, como que ele faz? Se ele chega sem dinheiro, é exatamente isso que eles fazem, é vir para minha casa. Eu aceito ele sem dinheiro. Aí você vai trabalhar e vai me pagar. E atenção, muito atenção para este aviso. Estamos precisando de 40 homens para trabalhar na colheita da pimenta. Aquele que estiver interessado e está desocupado e está munido com seus documentos, vir aqui na Voz Tropical.
Aí vem, pede as pessoas que querem para trabalhar, eles dizem qual é o serviço, e a gente, na locução, aí chama e vem, né? Inclusive agora mesmo esse pessoal para Pimenta, a gente já localizou mais ou menos 200 ou mais pessoas para trabalhar na Pimenta. Eu pensei que ele ia me levar para me trabalhar, tá entendendo? Não, mas ele me levou, foi pro inferno, que ali não é local de serviço, não. Lá tem gente já, tem criança também, tem de menor também trabalhando. Tem uma mulher com um meninozinho recém-nascido com 2 meses. Ele não deixa vir embora, não. Quando fala de vir embora, ele fala que está devendo para ele. Só sai depois que pagar a conta. Quando for para entrar na fazenda, tu espera um pouquinho com o Francimar não entrar com a gente. Ele fica com o pessoal do Ministério do Trabalho e entra só a polícia. O capa positivo. Aquilo ali é cativeiro, não é fazenda, não. Aquilo ali é cativeiro. Que nem agora chegou, os meninos estavam falando que lá não tem cacimba, lá tem um buraco cavado de cavadeira. Então eu tinha que beber aquela água. Se eu tivesse, o qualquer um tivesse, mas tinha que beber aquela água. Essa água ela é dessa cor mesmo. Ela tem uma capa rosa nela, daquelas que fica coçando, que dá de frieira na gente também, debaixo do pé. Dessa mesminha aí, ó, que cabe no brejo aí, ó. Aí depois os meninos cavaram aquela cacimba ali, ó. Então vocês fazem assim, nenhum de vocês saia daqui, viu? Fica aqui desse local que vocês vão ser procurados. Ou pelo seu Leó ou por uma pessoa da fazenda, viu? Fiquem aqui nesse cantinho aí, não saiam daí, viu? Não assinem nenhum papel, não façam nada. E nem fiquem nem receoso, que nós somos aqui do Ministério do Trabalho, o procurador aqui e a Polícia Federal. A fiscalização ela funciona basicamente com alguns parceiros que, eu diria assim, municiam, né? O Ministério do Trabalho com essas denúncias, né? O trabalhador que foge, ele procura uma instituição. Hoje ela está centrada basicamente na CPT, em alguns sindicatos. No Maranhão, em Açailândia, tem o Centro de Defesa, que tem uma instituição que faz um trabalho muito bom e que tem inspirado a confiança dessas pessoas. Ele sabe que uma vez chegando ali, ele tem guarida, ele tem abrigo. Então, a nossa fiscalização é administrativa, nós retiramos, é emergencial, é um pronto-socorro. Nós vamos no local, retiramos os trabalhadores e os trabalhadores voltam para o local de origem e aí encerra a nossa participação. E encerra com a produção do nosso relatório. Aqui não, dormia de rede, só que eu botava a rede assim, ó. De um pau pro outro, ó. Aqui onde fazia a clareia aqui, fazia, mas ele mandava apagar, porque os parques iam pegar fogo. Mas esse fogão aqui no meio? Esse aqui era pra poder fazer, por causa do frio que era demais, mas ele mandava apagar o fogo, ele. Tô sentindo um cara deprimido, né, que eu cheguei e não tem ninguém aqui no barraco, mas ele mora no Amarante, ele. A gente vai até a residência dele, e tem os outros companheiros que saiu que ele não pagou também. Está na indução. Eu me chamo, assim, porque eu pego empleitado, né, pra eles, vocês têm precisão de trabalhar, né. Aí hoje em dia não é todo mundo que dá serviço pra ninguém, não é, como você sabe. Aí eu pego os serviços, aí levo eles pra trabalhar, e eles vão trabalhar comigo, né. Você é o gato? É. Ele se apelida. É, apelido, né? De onde saiu esse apelido de gato? Não sei nem por que sai esse apelido de gato, né. De pronto, já vou avisar o senhor o seguinte, nós vamos ouvir o senhor, e o senhor está encarregado desde agora, de achar todo esse povo que saiu de lá. Porque amanhã eu venho aqui para ouvir esse povo todo. O senhor vai me contar uma história, eles vão me contar outra, e no final nós vamos juntar as duas histórias. Nós não encontramos as pessoas que saíram todos ontem,
Mas do que nós vimos lá, aquela condição, como as pessoas viviam, não está se reservando mais nem a bicho, imagina a gente, né? Vai, dá uma carta aí, porque eu não... Achei esse caderno. E o caderninho, para que serve? O caderninho é pra botar o nome, né? As coisas que eles tiram, as coisas. Também os pedaços que eles, se eles trabalham, porque tem deles que pegam um pedaço e não trabalha todo, né? Aí precisa medir para ver o que ele fez. Toda a sua colaboração só vai favorecer ao senhor. Toda dificuldade só vai prejudicar o senhor. Embora, de princípio, o grande empregador não é o senhor, é o dono da fazenda. Mas o senhor é responsável também por esse serviço, já que o senhor foi quem contratou para o dono da fazenda o serviço. Então, tudo que o senhor fizer vai lhe ajudar e vai ajudar o seu patrão. Tudo que o senhor deixar de fazer, que nós contamos como certo não vai acontecer, vai atrapalhar o senhor, para não dizer uma palavra mais pesada, e vai atrapalhar o seu patrão. Como é o nome completo do dono da fazenda? Não, eu não sei o nome dele completo. Mas sabe, pelo menos sabe ele é conhecido com que nome, Imperatriz? Rapaz, eu conheço ele como João Lima, né? Mas eu não João sei, Lima? Eu me dei o telefone dele, senhor Leão. Eu acho que ele já estava de má vontade de pé atrás, né? Já estava de má vontade de pé atrás, porque na hora que eles saíram de lá já estourou a bomba. Então ele já estava de maldade. E fizeram meu serviço porco que está lá que não serve. Perdi meu dinheiro que adiantei para eles. Eu acho que foi vítima disso. Fui vítima, é claro. Eu estou sendo bode expiatório aqui, meu primo. Bode expiatório. O sujeito dorme ao relento, para suportar o frio ele faz um fogo debaixo da rede dele, divide o espaço com as ovelhas e o resto da criação que tinha lá, e tem como vizinho uma pocilga para respirar imundície. Tem todo um componente perverso, e o fazendeiro se depara com isso, só diz que não sabia de nada quando a fiscalização chega. Aí é que ele vai fazer o discurso, para nós conhecido, mas completamente inócuo, de que não sabia, que na região é assim mesmo. Eu imagino que para ele é que ele não queria essa situação. Hoje o fazendeiro não tem segurança, não temos garantia nenhuma. Só o trabalhador que tem garantia. Tanto é que nós estamos com esse pessoal lá, entraram no serviço, está com 6 ou 7 dias. Eles estão bem acampados, comendo bem, entende tudo. Algum adiantamento nós fizemos para eles. Eles entraram no serviço com garra, para fazer o serviço, todos satisfeitos. Estão todos satisfeitos, pode perguntar aí, que estão todos contentes. Na água que a gente fazia comida e bebia, era mesmo que a gente banhava. Era assim, tipo um barreiro velho lá, um negócio, um buraco. Pra gente banhar, pegava água para beber, para cozinhar, tudo de lá. Os restos de fezes de animais, quando chovia, tudo escorria naquele lugar onde a gente pegava no córrego. Tudo, não tinha higiene de nada. Lá o que tinha mais na gente era muita humilhação. Bora, vocês vão ter que trabalhar, porque vocês estão me devendo, tem que trabalhar, aqui não tem moleza não. Mas lá eu sofri, viu? Aí no outro dia ele veio com uma bagulhada, botou tipo um comércio lá dentro lá, pra nós ficar comprando, tirando a foice, bota, lima. Aí ele falava assim, só pode comprar coisa na cantina, não tem a pena não, pode comprar. E quanto mais o cara Quanto mais o cara entrasse aí, mais ficava lá e que não saía mesmo. O cara tinha que se alimentar, porque um serviço pesado desse cara não vai passar miseridade, porque não aguenta. Serviço brutal, é um serviço brutal que eu chamo. E a força do gato, do patrão, é de conseguir convencer, ou melhor, se utilizar do convencimento que o peão tem de que se eu devo, eu pago. Que isso é o beabá da sabedoria popular, da consciência de um trabalhador simples. Se eu devo, eu pago. Eu sou homem de palavra. Então, se você consegue construir nas costas dele uma dívida e cobrar o pagamento dessa dívida em trabalho, você inventou uma máquina perfeita que subjuga esse trabalhador
às suas vontades. Aí o rapaz ainda tinha uma ainda lá ainda, que disse, ó, daqui só sai quem pagar o homem. Se não pagar, não sai ninguém. Com 2 meses, nós falamos isso que vinha embora. Aí disse, só sai quem pagar o homem. Mas como que nós ia pagar esse homem? Devendo todo o tempo. Meio saco de arroz era um absurdo. Uma rapadura ninguém sabia de preço. Um suquinho daquele, ninguém sabia de preço. Se vocês fugissem de lá? Aí ficava ruim, porque nós não sabíamos, não ficava da distância de onde nós estávamos para a estrada. Aí nós entramos lá, quando a gente descemos do ônibus lá na pista, aí já perdemos o rumo de casa. Aí eles tinham botado um cantineiro lá que ficava só dizendo que dentro... Que aí se a gente tentasse fugir, não adiantava, que os outros companheiros das outras fazendas, os outros gatos, pegavam a gente de volta e trazia. Quando a gente chegava de volta, dava uma pisa maior ainda na gente e tinha que trabalhar até não vir mais. Ele é proprietário de um bar de mulherada na cidade, bordel, para ficar mais explicado. Um bordel, onde ele acha um que leva, que o cara não vai devendo nada. Que o cara tá mais tranquilo, folgado. Ele tem a força dele trabalhar, tem o equipamento todo, e tem o fumo que é fumador e tem o fumo para levar. Ele não achou outro meio, quando ele vê que o cara vai tirar um saldo, ele desloca 2 ou 3 mulheres do bar dele e leva para lá. A prostituta tinha uma dívida com a mulher do gato. A mulher do gato levava a prostituta lá para o acampamento para que ela ganhasse o dinheiro lá e pagasse a dívida. Eu nunca tinha ouvido falar em modalidade dessa natureza, que você levasse mulheres para, mais uma vez, você roubar o pouco que o trabalhador ganha. Essa, para mim, foi novidade. Quando o trabalhador levanta a cabeça, toma consciência do que ele, contrário ao que ele imaginava, ele não tem nada a receber. Que quando ele esperava receber seus R$500, seus R$200, seus R$150, o patrão vem, o gado vem e diz, não, tu me deve R$300. Tu não lembra a pensão que eu paguei 150? E a viagem? Tu acha que esse ônibus era de graça? E a pinga que se tomou durante esses 3 dias de viagem até aqui? Você sabe de onde que veio esse pessoal? Vieram das favelas, onde não tem casa para morar, onde não tem banheiro, onde não tem nada, onde passa fome, sai mendigando pela rua. E pelo motivo em que nós damos serviço para eles, é um alívio, eu sei, um alívio. Chegar lá na minha fazenda, sentir aliviado, comendo, bebendo, tranquilo, satisfeito, trabalhando, cantando, eles cantam quase o dia todo, alegre, satisfeito. Rapaz, para nós é sofrido, porque nós passa de hora é de comer. Se ele chegar aqui e topar um parado, ele fica brigando já, né? Já fica brigando. Então nós trabalhamos até as horas que nós podemos. Teve dia que nós trabalhamos no inverno aqui dentro, até de noite, né? Fazendo os gostos dele. Que hora que você entra no trabalho e fica até que hora? Não tem hora marcada, é toda hora. Aqui nós trabalhamos aqui, ó, nós não temos uma luva para colocar na mão para mexer nos fornos, para pegar madeira no mato. Não usa aqui, se trazer de lá é comprado porque ele não dá. A pessoa já ganha pouco, ainda para trabalhar no serviço dele, nós vai ter que comprar tudo para o uso da gente, aí não tem como não. Às vezes vai tirar um forno, não tem aquela máscara de colocar, né? Nós não usa, não tem. Nada disso aqui tem. Respirando essa fumaça direto. Todinha, a fumaça e aquele pó que sai de dentro do forno lá. Agora, nas pessoas mais jovens, o que eu me surpreendo, como foi esse caso, o menino que tinha 16 anos, na história dele a gente notava lá surpreendia. Ele foi à escola uma única vez quando tinha 10 anos. Né? Então, nunca foi dito a ele nunca precisou assinar o nome porque ele não sabe. Nunca ninguém disse o nome todo completo porque nunca precisou. Esses brasileiros, eles não existem. Nunca o IBGE encontrou nenhum deles, nem vai encontrar. Nunca ele precisou dizer o nome todo a ninguém. Ele nunca foi entrevistado por uma empresa, por um emprego, porque não precisa saber quem é. A ideia sempre foi de conciliar.
Não é? Eu acho que o senhor é uma pessoa que tem vivência na cidade, tem conhecimento. Vale a pena. Vale a pena. Eu não tenho condição de se sacrificar, procurar saber. Se fosse uma metade disso aqui, eu ia procurar me sacrificar. Olha o que está acontecendo. Olha, eu já paguei ali R$6 mil num serviço porco que fizeram. Mas foi problema seu. Que eu sei, mas é problema deles também, que eles têm a obrigação de cumprir. Mas olha, é o que eu falei agora, só um momento. Só o seu João, só para o senhor observar, porque tudo que ele receber em dinheiro está descontado aqui, como adiantamento. Porque isso aqui eu acho que eu posso negociar para pagar em tantos meses, isso aqui. Mas salário de paga mensal. Mas quando o sujeito tem um compromisso de pagar o salário. Aqui eu não estou esperando, eu não estava esperando pagar um salário mensal. Mas o senhor contratou o pessoal e sem esperar de ter o ônus, sem ter o o que eu contratei, eu paguei. Mas não foi o correto. Eu sei o que não foi o correto, mas dentro da minha imagem, dentro do meu consciente, eu paguei direitinho. Tem gente aí que recebeu R$34. Mas eu não sei, eu paguei o meu dinheiro pro homem todinho. O senhor pagou através de gado, que é uma atividade legal. Tá aí o homem tem moto, o homem tem aquilo, então ele se vira e paga pro peão dele. Mas não é ele o entregador, quem é o entregador é o senhor. Ele foi o recebedor. Já digo mesmo, ganhando mesmo salário mesmo, tinha serviço aqui, pra gente trabalhar aqui sem sair para outro lugar, pra mim é o melhor sonho do mundo. E lá dava muita saudade da família? Saudade que não faltava não, quando a gente saiu daqui já saiu com saudade já. Aí depois chegou lá na massa e de toda. Eu quase nem ia, eu tava pra cair, já pra minha nega rapaz. Então a gente sente, quem está aqui trabalhando no campo, e há 10 anos trabalhando e fazendo esse resgate, é como se as coisas não tivessem mudado muito, né? A gente sente que há algumas punições, alguns fazendeiros já foram presos, mas há uma reincidência muito grande. Tem trabalhadores que eu propriamente já retirei 5 vezes numa fazenda. E é interessante também aqui o boletim de vida pregressa, que é feito lá na delegacia. O gato, salário R$300. O fazendeiro, salário, isso aqui é o que ele diz também, né? Ele tem uma aposentadoria de R$10 mil. A casa que o fazendeiro mora é uma casa numa capital longe daqui, valor aproximado de R$500 mil. A casa que o gato mora é bem ali na Vila Demar, valor de R$3 mil. E é engraçado, o gato ele ainda tem uma moto, né, 83, uma moto Honda CG, 83. E o peão, né? A casa do peão? O peão não tem casa. O peão, a casa do peão é o trecho. A casa do peão, o peão é peão. Das mãos de onde eu parti, certeza pra mim vingava. Do sereno ao sol a pino, sertão, coração cantava. Na corrente de alma presa, as ferrugens dos meus dias. Na corrente de alma presa, ameaça e covardia. Na corrente de alma presa, minha sina Severina, minha sina Severina, minha sina Severina. Eu vejo que o fazendeiro, ele mantém em trabalho escravo. Se ele for pego, ele paga, né, os trabalhadores. Paga o que ele realmente já devia, né, porque nisso, de fato, tem avançado
nesse pagamento, né? E se ele nunca for pego, ele não paga. Então uma prática altamente rentável. Até hoje ninguém foi para a cadeia, ninguém foi condenado à prisão. Sim, houve 5 condenações, 3 delas transformadas em penas de interesse coletivo, doação de cestas básicas em instituições beneficentes. Ninguém teve a sua terra confiscada, terra instrumento de crime. Alguns poucos tiveram até o momento que pagar indenizações por danos morais, coisa excelente, em valores ainda insuficientes. Alguns poucos, 190 parece atualmente, tiveram seu nome inscrito numa lista suja que proíbe o seu acesso a financiamentos públicos subsidiados ou a licitações públicas. Excelente. Mas o que é isso em relação ao crime cometido, que é um atentado à dignidade fundamental humana? De fato, o trabalho escravo é um sequestro, né? Você tira um indivíduo da sua vida cotidiana, o obriga a trabalhar, né? O obriga a quê? O obriga a expedir a única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho, para que eu, fazendeiro, tenha riqueza, não é? E sem a conclusão desse trabalho, ou seja, sem que a riqueza não esteja no meu bolso, eu não te liberto. Né? O que é que o sequestrador faz? Ele pega o indivíduo, que ele não precisa da sua força de trabalho, porque ele já utilizou a de outro para ter o dinheiro na sua conta, porque o sequestrador é o filho da elite. Então ele não precisa expedir a sua força de trabalho, porque ele já utilizou a de outro. E o sequestrador só o liberta quando ele entrega a riqueza na mão do sequestrador. Não é isso? Agora, aí tu tem casos, inclusive de mortes de crianças, dentro de fazenda de trabalho escravo, e a pena é de 2 a 8 anos. Eu não lembro agora a pena de sequestro, mas ela é muito mais rigorosa. E a diferença é muito pouca. Na verdade, a diferença qual é? A diferença são filhos, eu gosto muito de dizer, são filhos da senzala, que sequestram a elite, e do outro lado são filhos da elite que sequestram filhos da senzala. Hoje, então, esse mesmo latifúndio e esses mesmos latifundiários se transvestiram, mudaram de roupa e aparecem como agronegócio. O nome não podia ser mais adequado para uma nova fase, mas tem atrás a concentração da propriedade, tem atrás a devastação do meio ambiente e também a continuação da opressão. Nós temos, por exemplo, no setor da pecuária de bovina, nós temos a arroba do boi mais barata do Brasil, se não uma das mais baratas do mundo, que é a arroba do boi do sul do Pará. Nós temos condição de produzir esse animal barato por causa de todos os recursos naturais que aqui tem e do sistema de produção aqui adotado, aqui implementado, né, no sul do Pará, que é uma pecuária, apesar de ser extensiva, início criticada por alguns, mas é o boi exatamente que o mundo inteiro quer comprar, que é o boi verde. Esse negócio de trabalho escravo, não existe isso aqui não.
Nós não temos senzala, não temos nada aqui não. Nós somos trabalhadores como outros qualquer nesse país. Em Minas, São Paulo, Tocantins, em Goiás, Paraná, qualquer outro lugar. Não podemos ser taxativos. Agora me inventaram um tal de trabalho escravo. Pelo amor de Deus, o cara tá doente aí, numa pensão, numa coisa dessa, na beira de uma imundície dessa aí. Vem aqui na minha casa, vem. Muita gente me pedir serviço, eu não posso levar. O problema deles é que aqueles que são mais ou menos honestos no tratamento de seus empregados não se dessolidarizam dos outros que fazem isso. Eu nunca vi um grupo de fazendeiros dizendo não, nós não praticamos isso e denunciamos nossos colegas, nunca vi isso. Hoje o conflito é basicamente o agronegócio tentando entrar e invadir as terras de poceiro, a soja é um negócio complicado, o eucalipto e madeireiro. E do outro lado, o nosso povo tentando sobreviver e tentando ser gente. É que nossas famílias chegou nessas terras já tem mais de 20 anos. E a gente cultivou as terras, plantou nela, e a mulher da gente pariu nessas terras. Agora a gente não pode deixar as terras só porque apareceu uns donos vindo não sei da onde, trazendo um papel do cartório e dizendo que as terras é dele. É isso que eu queria dizer, senhor doutor. A gente confia no senhor, mas se a justiça decidir que a gente deve deixar as terras, a gente morre, mas não deixa não. Se acalme, Felício. Respeite o governador. Doutor Paulo. A gente tem que gritar. Gritar com o quê? Com o que sobrar da gente, com os ossos, com tudo. Meu nome é Antônio José da Silva. Nasci e me criei aqui. Sou pai de... Eu tenho sete mulheres, filha minha e 3 homens. Filha minha. Tudo nascido aqui nesse local. Eu queria que ele me deixasse era na terra aqui, mas eu acabar de inteirar a minha vida aqui. Eu já estou velho, não faço mais nada. Mas tem meus filhos para trabalhar. E aí ele quer que a gente fique, não que fique aqui, que ele quer dar para outras pessoas. Fui ameaçado de polícia. Aí agora por essa derradeira vez foi que veio a major. Se nós não saíssemos, ela mandava os tratores vir derrubar a nossa casa. Aí foi obrigado nós se juntar, fizemos esse acampamentinho. Porque antes, se o trator chegar, nós já estávamos no acampamento, aí não tinha nós já estávamos, né? As casas estão aí, as casas estão por conta da justiça. Na hora que chegar... Não sei não, porque eu não queria sair não. Achasse uma pessoa que me deixasse menos lá em minha casa. E não sair, mais meus filhos para trabalhar, para me dar o sustento. Eu estou aposentada, mas o dinheiro do aposento não só dá mesmo para comer enquanto tem o dinheiro. Deus, quando subiu para o céu, nunca deixou assinatura, nem cartório nenhum, para dizer aqui é de fulano, aqui é de fulano. Aqui a terra é para todos morar, quem vive na terra.
Olha, eu acho que é um modelo de exclusão. Né? Tu tem a situação, tu vê essa meninada aí, aqui da região, né? O homem vai ser um escravo e a mulher vai ser uma prostituta. É a sina do nosso povo, hoje. A não ser que ele seja um super-homem e resista. Homem, mulher e criança, nesse fogueirão danado. Faço parte desse chão, severo e não dedicado. Apesar do meu apoio, não sou cabeça de gado. Homem, mulher e criança, nesse fogueirão danado. Faço parte desse chão, severo e não dedicado. Apesar do meu apoio, não sou cabeça de gado. Não sou cabeça de gado. Homem, mulher e crianças, não são cabeça de gado. Homem, mulher e crianças, não são cabeças de gado. Homem, mulher e crianças, não são cabeças de gado. Homem, mulher e crianças, não são cabeças de gado. Homem, mulher e crianças, não são cabeças de gado. A gente está aqui na beira da estrada porque a gente está correndo atrás de um pedaço de terra para a gente trabalhar, porque a gente já cansou de trabalhar de agregado para os outros, né? E ser humilhado pelos outros. Então, isso é uma coisa que eu acho que não ficou direito para ninguém. A pessoa vai trabalhar numa fazenda, lá o dono só paga o tanto que ele quer, e é obrigado a gente ir porque a gente não tem aonde tirar. Por que é que eu estou trabalhando para os outros? Um velho do jeito que eu já sou, dessa idade. Não tinha precisão mais trabalhar, não. Se tivesse a terra minha, eu trabalho para os outros, mas não. Eu trabalho para mim. Hoje eu estou sofrendo porque estou andando nessa beira de estrada com meus filhos. Tem hora que eu fico pensando assim na minha cabeça. Rapaz, mas será possível? Será que Deus não vai ter dó da gente não? Porque se não tiver, nós estamos mortos bem aqui. Aqui nem lenha aqui, o povo não quer dar mais para eles lenha aqui. O que é que o camarada deve fazer no lugar? É sofrer até o dia que Deus quiser. Aí vocês estiverem perto de nós, dá um pedaço de terra para nós trabalhar. Se não tiver dó, fica aqui sofrendo até no dia que Deus chamar tudo para morrer e nós morremos. Porque se nós tivéssemos, por acaso, nós daqui, todo mundo tivesse um pedacinho de terra, nós não trabalhávamos para ninguém não. Era só para nós. Então nós ia produzir o arroz, o feijão, a fava, o milho, a mandioca, amendoim, tudo que nós quisesse produzir ali, nós produzia. Então em vez de nós ir comprar, nós já podíamos fornecer para algum companheiro. Aí nós saíamos do trabalho escravo, com certeza. Mas nessa vida que nós estamos na beira de estrada, nós nunca saímos. Nunca nós temos a chance de sair. O Brasil não faz reforma agrária. O Brasil não assume a causa indígena. Falta vontade política para a problemática de terra. Graças a Deus, bendito seja o MST. E bendito sejam os povos indígenas que se organizam e se impõem. Chega o Movimento Sem Terra aqui na região. O Movimento Sem Terra chega aqui, aí muda a forma de fazer a ocupação. Em vez de ser a ocupação clandestina, aí o Movimento Sem Terra começa a fazer a ocupação pública, né, através de acampamento, onde vai homem, mulher, menino, cachorro, que tem. E à beira da estrada, e chama a imprensa e enfrenta o latifúndio de frente. Isso para a polícia militar aqui foi uma afronta.
Porque quando tinha uma ocupação de trabalhador, a polícia chegava, espancava, tocava fogo e prendia e matava e pronto. O que me motivou a entrar é porque eu sou filho de agricultor. Meu pai não tem como me dar mais um pedaço de terra, não tinha mais terra. Eu pensava que eu ganhasse uma terra, eu ia fazer o que vocês estão vendo aqui. Eu estou trabalhando, estou conseguindo o dia a dia, bem melhor do que na cidade. A gente sente que ele hoje não se torna aquela presa fácil de ser enganado pelos fazendeiros, pelos latifundiários e nem pelos seus empreiteiros, pelos gatos que tem dentro dessas fazendas. Por quê? Porque hoje ele já tem com que ele sobreviver a vida dele. Todos eles hoje aqui dentro têm com que sobreviver a vida. Ou bem, ou mais devagarzinho, mas ele tem com que sobreviver. Eu me lembro, meu pai morreu trabalhando para fazendeiro. E eu hoje tenho uma terra bem aqui, né? 5 alqueires de terra, cheio de piranha e piau, cromatá e tudo. E aí eu acho que para mim tá bom demais. Aí foi eu entro. Aí quando nós entramos, nós saímos na manifestação aí, diretamente a Belém. Essa manifestação nós saímos para Belém, para a conquista da terra, né? E aí quando nós chegamos na curva do S, aí foi nós paramos. Aí então, quando o pessoal acampou ali na curva do S, para eles foi a oportunidade, a polícia estava aguardando uma oportunidade para dar uma espécie assim de recado para o Movimento Sem Terra, né? Provar que aqui eles sempre mandaram a seu jeito e a seu modo, na proteção do latifúndio e na repressão de qualquer tipo de organização dos trabalhadores. E aí nós ocupamos a estrada. E aí quando demos fé que não, aí começou a chegar um batalhão de polícia aqui do lado de Paropeba. Aí chegou outro do lado de Marabá e um boi, atravessaram um boi numa carreta lá no meio. E aí foi quando foi um pedaço, aí começou a briga, né? A confusão lá. E vai a polícia já atirou logo num companheiro, que era o companheiro surdo, foi o primeiro que a polícia matou, né? E aí por diante ele já foi tiro. Então, o que aconteceu? O pelotão que chegou, comandado pelo coronel Pantoja, ele já chegou atirando e já atingiu algumas pessoas, e inclusive entre elas o Mudinho, o Amâncio, que caiu ali mesmo. Então o pessoal recuou, mas quando viu que alguns companheiros já estavam feridos, ficaram para trás, entre eles o Mudinho caído, o Amâncio, eles resolveram então se reunirem com pedaços de pau que tinha na mão e ir para cima da polícia para forçar um recuo da polícia para então resgatar o corpo daqueles que ficaram feridos para trás. É nesse momento aí que o cinegrafista consegue filmar. Que é essa imagem que apareceu milhares de vezes, e se vende essa imagem que primeiro o Sem Terra é que atiraram, ou que seja pedras ou paus, e aparece no meio um tiro de um único tiro de um revólver na direção dos policiais. Não mata o rei, não! Cadê meu marido? Eu tô procurando minha filha também. A criança, pega aqui! Cadê meu marido? Aqui, pelo amor de Deus, mostra que abraçada, não, Muito caído, morto. Caía que nunca vi um dizer desse jeito assim, me acuda. Dos que estavam perto de mim, era a bala bater e já caía pronto. E o sangão saía escorrendo na beira da pista, no meio da pista. E miolo de cabeça de gente e tudo. Eu levei um tiro de raspão na mão e levei uma pancada nas costas que deu uma danificada na minha coluna. Tem uma história
de um gaúcho, o apelido dele era Gaúcho. Ele tinha um botequinho lá em Curionópolis. E tinha um policial que sempre bebia lá no boteco dele, não pagava, geralmente é assim, eles bebem, não pagam e tal, fazer média. E ele entrou também, ingressou no movimento. E ele estava lá na Curva do S. E ele foi um dos que levou vários tiros nas pernas e ele não pôde correr, ele ficou lá na beira da estrada. E quando o pessoal veio, os policiais executando quem ficou na beira da estrada, ele era um deles. Para minha felicidade, o comandante de Paraupeba foi quem me ajudou a salvar. Porque a polícia de Marabá já estava com um fuzil no meio da minha testa para me matar, achando que eu era um dos líderes do movimento sem terra. Aí o tenente Jorge pegou e falou, rapaz, não mata esse homem aí não tem nada a ver com isso aí. Eu nunca pensei que aquilo ali ia ser uma tragédia daquele jeito não, porque eu mesmo depois de atirado, eu peguei, foi 9 tiros ali dentro. Eu sou todo arrendado, nas costas, nas pernas, no peito, por todo lado eu tenho tiro. Aí eu não aguentei mais correr, eu ia correr, mas não consegui correr, daí me pegaram, me levaram, me prenderam, me algemaram, aí me levaram para dentro de um ônibus, aí eu fiquei lá. Aí eu tô bem nessa hora, né? Abri os olhos, assim, meio ruim assim, mas eu dei conta de abrir. Mas foi só isso esse aqui tava assim, caído pra fora. Né? Aí eu saí, assim no meio. Assim. E bala comendo. Dos dois lados. Rapaz, eles falam que foi 19, né? Que morreu. Mas ali foi muita gente. Ali não foi só 19 pessoas. Ali foram muito mais. Mas a gente, é aquela história. É o que a gente viu, né? Por que você acha que foi mais? É porque não podia, meu amigo. No tiroteio daquele ali não tinha como morrer só 19 pessoas, não. Um fogo cruzado daquele jeito ali. Grande parte das pessoas que estavam ali acampadas com o Movimento Sem Terra eram ex-garimpeiros, né, que tinham saído de Serra Pelada, que tinham saído de outros garimpos já falidos aqui na região. Eram peões do trecho, eram pessoas vítimas de trabalho escravo em fazendas, que não tinham qualquer laço, qualquer vínculo familiar. Então, uma dessas pessoas assassinada e o corpo dela ocultado, jamais alguém vai aparecer reivindicando, como tantos são assassinados aqui, e jamais alguém aparece reivindicando o corpo e ele é enterrado como indigente aí nos cemitérios das cidades, né? Então, há sem dúvida a possibilidade grande que tenha havido outras mortes, os corpos podem ter sido desaparecidos e pode ter coincidido com pessoas que não tinham qualquer laço aqui na região.
Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem. Só mulher e criança Para, só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Para de atirar, só tem mulher e criança. Só tem mulher e criança. Só tem mulher e criança lá dentro, para. Eles abriram a bala primeiro do que nós. Eles abriram a bala. Para, por favor, para, gente. Para, pelo amor de Deus. Não tem nada não, não tem. Cadê o comandante? Tem policial nosso baleado aí, morro também. Tem colega nosso morto aí, ó. Vamos lá filmar, vamos lá. Vai tirando de lá, cuidado. Peraí. Vamos lá. Fica em pé daí que eu vou lá filmar. Vamos lá. Peraí que eu vou lá filmar. Filmar o quê? Tanto sangue, tanto pai de família morto, tanto pai de família pobre esperando por essa terra e o pessoal ali enganando. O próprio governo enganando, que estava negociando a terra. Eles estavam aí mandando a tragédia para levar a polícia para matar eles. E eu vi uma cena muito triste, meu Deus, de um rapazinho que nós correu todo mundo e entrou dentro de uma casa. E a polícia invadiu a casa. Pegou um rapazinho bem novinho pelo cabelo junto com nós e saiu arrastando. Quando chegou lá na frente, bateu muito nele. E deram a cacetada na cabeça dele, jogou no chão. E outro soldado chegou, levantou ele, e o outro soldado chegou e atirou no meio da testa dele. O rapazinho chamou Ziel. Uma coisa mais triste que eu não gosto nem de lembrar daquilo, meu Deus. Cadê o meu filho? Onde é que está? Debaixo do chão. E eu? O sufoco que eu passei. E minha filha, o que foi que ela passou também. Nós lutando, quem morou aí dentro do Viadourado dos Carajás, bem aí, eu acho que viu a minha luta com ela, para riba e para baixo. Ela louca, de vídeo passadinho que passou. Você acha que esse loteamento ia pagar isso? Será que um lote de 5 alqueiros vai dar de pagar a vida de uma pessoa? Não, acho que não dá, meu amigo. Acho que não dá de pagar, não. Avalia só o pouco que eu passei. Que ainda hoje é o tempo que nós se bolam com isso aí e não sai nada. Foi um trauma que eu peguei que eu acho que vai ficar pro resto da minha vida. Só de saber que hoje eu estou andando eu era uma pessoa que trabalhava, movimentava minha vida, vivia uma vida não uma vida de rico, mas vivia uma vida tranquila. Hoje eu não tenho condições nem estou tendo condições nem de sobreviver a minha vida. Isso só já é um começo. Esse é o drama do nosso país. Quer dizer, poderíamos ter uma reforma agrária rápida, quer dizer, atendendo toda a demanda e cumprindo todas as metas de assentamento. Não temos, porque a terra pública está ocupada pelos grileiros, pelo agronegócio. Olha, rapaz, hoje está se descobrindo outras coisas por trás das bombas, entendeu? Na verdade, o que houve foi o seguinte: a Companhia Vale do Rio Doce manteve um contrato escuso com a PM. Nesse contrato escuso,
os coronéis ganhariam tanto, os capitães tanto, os tenentes tanto, os sargentos tanto e os soldados tanto. Para dar segurança aos carros de transporte de valores da Companhia Vale do Rio Doce. Quando os sem terras fecharam lá, parece que tinham 2 ou 3 carros que necessitavam passar por lá. E a Vale do Rio Doce sempre teve acesso ao governo, esse negócio todo. E telefonou e disse, olha, estão impedindo a nossa passagem aí, pô, vê se tu dá um jeito aí. Aí foi que mandaram a ordem para o Pantoja. Então é assim que a Vale do Rio Doce, ao invés de agir com pistoleiro, como fazem os grandes fazendeiros, ela age com polícia militar, ela age tendo o controle do governo do Estado. Então, você não pode dizer que ela é criminosa nesse sentido restrito da palavra, mas você pode dizer que ela tem uma atuação extremamente danosa em função da manipulação de interesses mais poderosos. E aí, assim, a gente tem que compreender que essa realidade de faroeste ou de uma violência estrutural, né, permanente, ela é consequência de um projeto de desenvolvimento altamente predatório, né, onde o Estado brasileiro, a partir da década de 70, ele fez uma escolha para essa região. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. 2 desses problemas referidos na fala do chefe do Estado são o homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Com essa propaganda que o governo dos militares fazia, também atraiu muitos lavradores sem terra, sobretudo dos estados aí do Nordeste, lavradores que não tinham, né, terra, não tinham alternativas de sobrevivência, então vieram para essa região em busca de melhora, como dizem os trabalhadores, né? E a busca de melhora significa conseguir um pedaço de terra para poder tirar dela o sustento, a sobrevivência e a dignidade. Então, os grandes fazendeiros foram se instalando, abrindo as fazendas, as grandes fazendas, e aí onde entra a relação de trabalho baseada na escravidão, que aí a gente pode dizer que a escravidão contemporânea, ela se deu a partir da ocupação da Amazônia. Se deu um conflito com os poceiros, vindos do Nordeste, tocados ou pela seca ou pela cerca, o latifúndio, né? Também vinham, é verdade, estimulados pela profecia do Padim Siso. Porque lá fora, quando a gente ouvia a propaganda da Amazônia, a gente achava que vinha para o céu, um lugar onde corria leite e mel. Tão fácil, estrada era fácil, escola, tudo. A gente via assim muita propaganda, né? Então, o meu esposo e meu cunhado na época, né, vieram olhar e tal, se agradaram das terras e aí a gente veio. Eu praticamente não conhecia, nem minha irmã, que viemos junto, né? Aí viemos assim com a cara e a coragem, achando que vinha praticamente pro céu. Quando chegamos aqui que a gente começou a ver a realidade. Muita doença, muita malária tinha na época.
No inverno não passava nada, era intrafegável as estradas. Muitas famílias eu vi mulher gestante indo daqui para Altamira, né, de pé na lama. Tanto para a agricultura como para a criação, a terra é boa. Há verdes pastos na floresta de leite e mel. A imensidão amazônica induz o homem a pensar no seu grande destino. A estrada que leva ao céu deve ser uma imensa e vasta transamazônica rasgada por Deus no coração dos homens que sabem sacrificar-se pelo progresso da humanidade. Então o que aconteceu foi que o boi pulou o Araguaia e o Tocantins, vindo do Maranhão e de Goiás, com incentivos fiscais da Sudam a partir de 1966, e foi expandindo-se na Amazônia. Em meio século, se desmatou na Amazônia mais do que em qualquer outra época da história da humanidade. E isso no lugar que tinha mais floresta e mais biodiversidade do planeta. Então essa é uma expansão absolutamente caótica e irracional. Essa ganância totalmente desenfreada, descontrolada, que resulta no desmatamento em grandes proporções da Amazônia. Um indicador simples: os municípios que têm o maior indício de desmatamento e queimada no Mato Grosso e no Pará, que são os campeões, são os mesmos que são campeões em incidência de trabalho escravo. Essa beira de rio, tudo era mato, tudo era mato. Uma coisa mais bonita que a gente vê aí, e hoje, nós vê, tá só os pedaços. Tá só os pedaços. Daqui 23 anos que eu moro aqui, tá só os pedaços de mato, aquelas iotinhas, para aqui e para colar. E os homens com aquela ganância de querer ter mais, mais. Castanheira derrubada, fogo, fumaça e poeira, motosserra, tirania, gato, canguçu, cegueira. Tirando a paz da madeira. Tirando a paz da madeira. É a terra sem lei. A terra, a lei é a lei do dinheiro e a lei do revólver. Ela é isso. O Estado não está presente. Não está presente. O Estado é incapaz de cumprir seus planos agora de proteção ambiental, de delimitação de zona imenso. Eu me lembro que, uma época, o presidente do ITERPA, Instituto de Terra do Pará, ele disse que se você coloca todos os títulos de propriedade do Estado do Pará, e faz a adição, você vai chegar a um Pará 2 a 3 vezes maior do que ele é na realidade. Quer dizer que é muito fácil fazer falso título de propriedade. A ideia do presidente Médici, ele teria sobre o lado do Piauí e o Ceará, com aquela seca periódica, e teria olhado lá para baixo com pena daquele povo e ao mesmo tempo olhado para o norte, e teria então cunhado a expressão terra sem homens para homens sem terra. Os homens sem terra eram aqueles do Piauí, do Ceará, lá do Nordeste, e homens sem terra, e terra sem homens seríamos nós aqui no Pará. Quer dizer, ele se enganou em 3 frentes. Primeiro, aqui não era nunca terra sem homens, porque os índios já existiam desde séculos. Também o povo ribeirinho
época da borracha, os soldados da borracha, que constituíram famílias aqui, e homens sem terra no Piauí, no Ceará também é uma pequena mentira, porque foram expulsos da terra. Então, mas mesmo assim, então, a Transamazônica seria aparentemente a solução para o Nordeste castigado pela seca. E chegaram as primeiras famílias. Então, esse pessoal chegou para ocupar as terras, e entrar nos conflitos, porque os grandes conseguiam, através do dinheiro dos cartórios, do governo, terras sem legalidade, muitas vezes. E os pobres, eles já tinham chegado, ocupavam, e os outros queriam. Então, entre este choque, entre dois fluxos de grupos que queriam ocupar a terra, uma para sobreviver a trabalhar, outro para fazer grandes empresas. Então era o Bradesco criando gado, era a Volkswagen criando gado, Bamerindos criando gado, Atlântica Boa Vista, Supergás Brás, Maná, um conjunto de empresas se deslocaram para a Amazônia. A maior parte se concentrou no sul do estado do Pará. Qual foi a consequência, então, desse mundo de dinheiro que foi despejado naquela área? A consequência foi a concentração da terra, conflitos fundiários, assassinatos de pessoas e mão de obra escrava. E o terceiro elemento, de devastação do meio ambiente. Então, coincidiu que os mesmos projetos provocassem devastação do meio ambiente, trabalho escravo e conflito fundiário com a concentração da terra. Então, um caos, uma guerra onde os pobres eram as principais vítimas. O sujeito amansa a terra, faz a sua cultivo, aí chega alguém e diz assim, essa terra é minha. Ou mostra um novo título de propriedade, ou mostra uma arma. E essas pessoas são obrigadas a abandonar e migrar sucessivamente. A história da corrida do Brasil para o oeste, na direção oeste, do Atlântico para o Pacífico, é a história da expulsão desses moradores. Então, não tem lugar para eles no modelo. E assim, nesse contexto que a Comissão Pastoral da Terra se criou, há 30 anos exatamente, e no intuito de dizer a esses agricultores, vocês não têm um direito, vocês têm um direito que se chama direito de posse. Vocês ocuparam essas terras, vocês que valorizaram essas terras, a Constituição reconhece esse direito. E, se não, nós vamos tentar, junto com vocês, se vocês toparem se organizar, tentar fazer valer esse direito. A primeira denúncia que eu fiz foi contra a Fazenda Vale do Rio Cristalino, que pertence à Volkswagen do Brasil, que pertencia à Volkswagen do Brasil. Eu já tinha denúncias de anos anteriores dela, que tinham me chegado através, principalmente do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Santana do Araguaia, o Natal, mas eu não podia fazer nada, nós não tínhamos telefone, era ditadura militar, éramos isolados, não sabíamos o que fazer, era uma situação difícil. E nós estávamos aguardando poder fazer um flagrante, quer dizer, tendo a informação de que tem trabalhadores retidos, então a gente avisaria a polícia e faria um flagrante. Essa era um pouco a minha imaginação, né? Aí convocamos a imprensa, teve uma coletiva com a imprensa na CNBB, foi feita a denúncia. No dia seguinte abre os jornais, o Jornal do Brasil não tinha dado uma linha, a Folha de São Paulo não deu uma linha, Estadão não deu nada, né? O Correio Brasiliense não deu nada. Então, era um silêncio da imprensa. O único jornal que tinha dado uma pequena e discreta linha foi o Globo. Mas por causa dessa, as revistas naquela semana também não vão falar do assunto. Era uma notícia explosiva que poderia ser capa da notícia principal dos meios de comunicação social. Todos fizeram silêncio, mas a notícia, por causa daquela pequena linha do Globo, estourou na imprensa internacional. E aí criou um problema para a Volkswagen, né? A notícia saindo no Japão, na Alemanha, na Itália, foi uma notícia muito veiculada no exterior. E então fica aquela filosofia da bandidagem, que se expressa de várias formas, o crime aberto ou o crime disfarçado. Por exemplo, por que a Volkswagen, 30 anos depois de se firmar no mercado mundial como uma fabricante de veículos automotores, pela primeira vez na sua história,
vestiu o chapéu de vaqueiro, colocou o revólver na cinta e foi criar boi na Amazônia. Porque só na Amazônia que ela decidiu que ela podia criar boi, e foi um desastre. Ela vendeu a sua fazenda. Então, esta é a filosofia por trás dessas atitudes, de que a Amazônia é o lugar do faroeste. Sem falar nos casos, por exemplo, um caso que eu acompanhei, recebemos a informação que um trabalhador tinha sido assassinado num conflito pela terra. No local do registro de óbito, a polícia colocou a palavra desconhecido, a polícia sabia quem era. Toda a cidade sabia quem é que tinha morrido. Mas foi enterrado, houve ocultação do cadáver. Aí, no cartório, o rapaz do cartório, o funcionário, falou conosco, olha, não foi só esse, e mostrou outro. Esse aqui era peão, fugiu de uma fazenda, abriram a cabeça dele com um facão na fuga. E esse aqui, a polícia mandou colocar aqui, apesar de nós temos um documento dele, tinha um documento, registrar como cachorro. Entendeu? Então houve, em alguns casos em que a polícia teve informação, houve ocultação de identidade do morto. Foram encontrados ossos humanos dentro de um poço numa fazenda, a fazenda Santa Helena, próximo de Xinguara. Foram encontrados ossos humanos dentro de chiqueiro, que deram peões para serem devorados pelos porcos, quer dizer, engordaram porcos com gente. Em relação aos crimes do campo, prevalece a impunidade. E a impunidade é uma espécie de licença para matar, porque na medida que não há punição, pistoleiro que mata aqui hoje e não recebe nenhum tipo de punição, amanhã ele está pegando uma outra empreitada ali em outra cidade e matando outro trabalhador. Então a pistolagem virou uma profissão, infelizmente financiada pelo dinheiro do latifúndio e acobertada pela impunidade, infelizmente. Não se pode falar na Amazônia em desenvolvimento que não seja sustentável, porque senão vai fazer com que haja esse fluxo migratório de madeireiros e fazendeiros do sul do Pará, porque já estragaram toda a região que tinha lá, e a necessidade de recursos naturais é imensa, vai fazer com que essa turma do sul do Pará esteja se deslocando para a região da Terra do Meio. É uma região onde tem trabalho escravo, eu acredito bastante, porque tem grande fazenda e tem desmatamento muito importante, porque esqueci de falar disso, mas esta terra do meio é considerado como a última fronteira do Pará. Quer dizer que depois o Pará vai ser completamente, se não devastado, pelo menos ocupado. Meio que de 98 a 2000 veio uma grande quantidade de serrarias, empresas madeireiras para Anapu, porque Anapu ainda tinha uma grande quantidade de floresta, áreas públicas com floresta, e fácil de ser griladas, porque o INCRA não interviu nas suas áreas. Né? E a gente vê quais são hoje as áreas de grilagem que existem, de fortes conflitos, justamente essa terra onde foi assassinada a irmã Dorothy, a Terra do Meio, né, e a ponta extrema da fronteira agrícola de hoje. Aí quando a gente viu expandir a história do Anapu, o Anapu foi assim como que fosse assim uma bomba que estourasse no Brasil inteiro, eu acho, porque de tudo quanto é lugar aqui no Anapu tem gente, de tudo quanto é lugar. Você pergunta para um, eu sou da Bahia, pergunta para outro, eu sou de vários lugares. Quando nós chegamos aqui no Anapu, a gente viu que o dinheiro não era aquela coisa como aconteceu surgiu a história lá onde a gente morava. Aí veio a história da terra. Já tinha, né, esse movimento das terras. Terra voluntária, terra que não tinha dono. Aí a gente procurou se informar de algumas pessoas já mais veteranas na cidade e procuramos saber quem eram pessoas que a gente indicava a pessoa para a gente
pegar um pedaço de terra. Aí eles indicaram a irmã Dorothy. E aí os agricultores que estavam em busca de terra, a única terra disponível que o INCRA disse várias vezes que ali a terra disponível era aquela região. O que a Dorothy fez junto com o pessoal lá foi assim, ó, organizar o povo para ocupar aquelas áreas e usar de uma forma sustentável, usar de uma forma planejada. Então isso aqui era tão difícil que minha vida aqui era um desespero, chorar, querer ir embora e voltar, porque tudo que a gente veio para cá pensando que existia, né, nada disso era realidade. E aí assim, depois que Dorothy chegou, em 82, que a gente começou a ver uma luz, como assim, uma luz no fim do túnel, né? Vendo que a Amazônia tinha solução, né, da gente permanecer aqui e tentar mudar isso para melhor. Quando nós saímos, que eu saí junto com ela do Maranhão, viemos para o Pará por quê? Porque a Transamazônica tinha aberto e muitos dos maranhenses vinham para cá para o Pará. Então a Dorothy sempre pioneira, essa é característica dela também, sempre na frente, sabe? Ela disse, olha, Rebeca, o povo está indo, embora nós também atrás deles. Porque a Dorothy trouxe uma visão diferente do uso. Porque antigamente a gente pensava em assentamento e só o pessoal usar a terra para produzir. Ninguém usava em pensar na floresta, né? A Dorothy teve uma sacada assim incrível. E assim, por que o agricultor não pode usar a floresta? Por que o agricultor não pode usar, né, ter 25 famílias, 30 famílias aqui produzindo numa área, atrás dessa área um grande espaço de floresta onde eles possam usar, tirar o cipó, tirar o açaí, tirar as frutas, tirar a madeira. E aí foi idealizado o PDS, que é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, que é um modo diferente de fazer reforma agrária, onde você não tem aquele projeto de assentamento tradicional, onde a posse é coletiva, né, e onde tem que preservar uma parcela significativa da floresta e usar os recursos naturais de forma sustentável, para garantir aí para gerações futuras. Ajudou, porque ela ajudou nós a arrumar esse pedaço de terra que hoje nós temos. E ela ajudou em várias coisas, porque sempre ela vinha aqui em casa e falava, gente, vocês têm que ter força para lutar e segurar o lote, porque quando nós entramos para cá, que só era uma picadinha, que não tinha ninguém, só era nós. E ela deu bastante força para nós sobreviver aqui dentro até agora. Aí nós já temos nós já botamos uma roça e já temos o que comer. Foi aí que começou o conflito, porque quando o pessoal chegou na área, o fazendeiro lá de São Paulo, que já tinha vendido para outro aqui, que tinha vendido para outro ali, chegou na área com grupos armados e tentou expulsar os colonos, os agricultores. E aí era assim, era o INCRA dizendo que era para a reforma agrária e o fazendeiro atrás metendo bala nos agricultores, dizendo que aquilo era a terra deles, era terra particular. Primeiro eles chegam com ameaça e tudo, e pedindo para sair e tal, e ameaçando. Aí, quando eles resistem mesmo, eles partem para apelar mesmo. Bota fogo nas casas, que teve vários, né? Principalmente aqui no PDS, lá na Fazenda União também, onde meu esposo foi atirado. Põe fogo nos barracos, bota as famílias para correr com criança e tudo. E arma, né? Bota pistoleiro para atirar, para amedrontar. E se teimar mesmo, eles chegam a matar mesmo. A gente está obedecendo a lei, mas infelizmente a própria justiça nos impede disso. E com isso acontecem os conflitos, porque o fazendeiro vê que a gente não está tendo apoio, né, da própria justiça, aí eles vão e atacam, né? Eles vêm e atacam, eles chegam aqui, mostram um documento para mim, mostram um documento para o outro, ó, isso aqui é meu, eu tenho o documento. Aí nós que não conhecemos nada aí de documento, né, são pessoas assim, analfabetas, vamos dizer assim, a maioria dos colonos, né, é pessoas analfabetas. Se ele chegar com um documento que venha do cartório, que todos os documentos que eles têm aqui de terras é documento feito em cartório, né, documento comprado aí, vamos dizer assim, ele chega com um documento aí, a pessoa vai e acredita. Agora eu quero saber se quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui nesse nosso maravilhoso país, sabe? Quero saber se quando avistaram lá, terra à vista, Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, Brasil. Quero saber se tinha alguém para falar, ó, teu lote é esse, o teu é aquele. Quero saber. Eles não tinham documento dessa porra aqui não, rapaz. Que piada é essa aí, rapaz? Eu sou brasileiro, estou dando um pedaço de terra do meu país. Eu não sou mais bandeirante. O que eu sou? Bandido? Qual é o crime? Eu cometi um crime ambiental.
Eu não sou ecologista. Que a gente não chama tanto de fazendeiro aqui nessa região. A gente chama mais de grileiro, porque é pessoas que ele chegou lá de fora, às vezes ele nem mora aqui, mora lá fora e grilou, não só uma propriedade, uma área de 3 mil, mas tem cara que não tem condição de tocar nenhuma e ele tem grilado aí, dizendo que é dono de 3, 4, 5 áreas de 3 mil hectares, enquanto ele não tem a condição de beneficiar nenhuma. Eu vim aqui, a família, minha mãe, minhas irmãs, meu pessoal, os parentes em São Paulo, capital, ia para lá e meus sobrinhos eram uma coisa, e tio, é isso. O bandeirante chegou e não sei o que lá e tal, parará. Agora, sou olhado como bandido, sou olhado como criminoso. Eu deixei de ser um brasileiro patriota que lutava, trabalhador, para ser um bandido criminoso. Eu nunca invadi nada do que é dos outros, eu nunca mexi com nada do que é dos outros. Mas uma terra devoluta que não foi dado destinação a ela dentro do meu país, numa região, e eu querendo trabalhar, querendo desenvolver, eu não acho que eu sou grileiro. E nem sou criminoso. Então a situação é valente mesmo. A gente mora, o vizinho pode ser um pistoleiro. A impunidade é tal que não tem como colocar essas pessoas na cadeia. Até colocar se pode. Permanecer é outro 500. Porque dinheiro compra tudo no Pará. Mas minha grande preocupação é o povo aqui do PDS Virola Jatobá, onde houve morte no dia 30 de maio. E o povo vive muito assombrado, porque eles vivem dia e noite sem saber se eles vão atacar outra vez. Vieram 2 vezes encapuçados e o povo tem mulher, criança. E nós fomos, no dia 11 de fevereiro, nós saímos daqui, é base 10 horas do dia. Eu lembro muito bem, ela foi nas 2 delegacias pedir proteção policial para que acompanhasse, pelo menos um soldado acompanhasse a gente, porque a gente já tinha um pouco sabia um pouco que tinha alguém lá dentro que não estava gostando da presença nossa lá dentro. E todas as 2 delegacias negaram. Eles hoje dizem que não, mas eles negaram. Aí tá, e quando foi no sábado cedo, por volta de umas 7h30, eu tava indo jogar o Renascimento de Capima, eu e o Clodoaldo. Eu peguei o revólver, né, coloquei do lado aqui, eu tava dentro da minha boroca. Quando foi de dia, aí se inscreveu para outra reunião, e ele e Dorothy andando juntos. E o Raifran e o Clodoaldo estavam sentados aí na beira da floresta. Aí começaram a conversar com ela. E ela puxa do seu sacola, como ela sempre tinha seus documentos, abriu o mapa e estava explicando para eles: aqui é o PDS, o seu patrão não tem direitos aqui. Aqui é que começa a gleba dele. Para cá, para lá, vocês podem plantar todo o capim que quiser, mas aqui é do PDS, vocês não podem entrar aqui. Explicando isso para eles. Aí a conversa vai e eles perguntam o que mais ela tem na bolsa dela, na sacola dela, se não tem uma arma. Aí ela puxa a Bíblia e diz: eu não uso arma, é só isso que eu uso. Aí abre e começa a ler. Falei: olha aqui. Aí quando ela olhou para mim assim, ela virou, né? Virou de frente para mim. E, na hora a gente discutiu ali, né? Aí ela virou para sair, aí eu fui e chamei ela. Aí ela virou de frente para mim assim, frente assim, igual a gente tá aqui, né? Aí foi quando eu fiz isso. Aí o pessoal fala que a irmã caiu. No primeiro tiro ela se agarrou e caiu. E ela no chão, então o Raifram vem, tá, mais tiros na cabeça e nas costas dela. Ao todo foi 6 tiros. Quando eu puxei a arma, né, ela só fez assim. Aí eu já perdi a cabeça naquela hora ali, eu não vi mais nada. Não. Até a maneira que ela ficou caída lá, não é? E foi outra coisa difícil a engolir, que ela ficou lá deitada o dia inteiro embaixo da chuva.
E o sangue dela misturou com a terra e até aquilo foi um sinal. Tudo, a vida inteira dela e a morte dela. A morte dela foi um momento. O que dá valor àquela morte é toda a sua vida. Sim, com certeza é uma morte. A morte da terra e do povo. Ela viveu pela terra, pelo povo da terra. Aqui, nesse local, ela caiu com a cabeça para cá. Eu não tinha como eu vir aqui. Eu estava com medo do pessoal me pegar aqui. Parece que foi uma coisa assim, foi um negócio tão planejado, entendeu? Também para desmoralizar o governo. Porque naquele dia, a menos de 150 quilômetros, estava acontecendo uma festa pela decretação da Resex Verde para Sempre. A primeira vez, assim, a ministra do Meio Ambiente, né, tinha acabado de chegar. A história se repete. Aos meus 28 anos de idade, eu vim perder o meu amigo Chico Mendes. Naquela época eu era professora marina, professora secundária. Aos meus 47 anos de idade, eu estou vendo assassinar uma mulher, uma freira, que defende a vida, que defendeu os pobres e que contrariou o interesse daqueles que acham que são os donos do mundo. Mas o mundo não tem dono. Maritaca penitente precisa só do seu ninho, e a lei não quer nem saber quem matou Severininha. Severininha morreu sozinha e só. Severininha morreu sozinha e só. Sozinha e só. Severininha morreu sozinha e só. Eu tenho ela como uma luz, iluminava muito a nossa vida. E uma defensora do pequeno, uma defensora da reforma agrária. Amava a Amazônia, amava as famílias daqui. Eu acho que o último momento da Dorothy foi feliz. Acho que certa hora ela entendeu que ia morrer. Ela deu livremente a sua vida. E hoje, assim como Jesus na cruz, ela estava cumprindo a sua missão e isso deu uma satisfação, uma felicidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Dorothy, fique em paz. Raifran, por que você matou a irmã Dorothy? Por que, Raifran, você matou a irmã? Por que, Raifran? A sociedade que eu vi da sua boca, se foi você que matou a Dorothy, a mando de quem? Quem mandou? Vou falar pra vocês. Fala. Eu que matei e quem mandou foi o Tato. Pronto. Quanto ele te pagou? Era 50 mil reais que ele me dá. Acabou. Não quero mais falar nada. E o Bida? E o Bida? E o Bida? O Bida deve estar por trás disso também. Pronto. Aí o que ele falou que foi pressionado, que ia perder tudo. Aí falou que foi eu, mas o Regivaldo que ia dar 50 mil reais. Que eu falei que o Regivaldo ia dar 50 mil reais. Eu dava 25 e o Regivaldo 25. Nunca falei isso pra ele. Menos o Regivaldo nunca falou isso pra mim. A gente nunca tocou em assunto de matar ninguém. Raifran não ia fazer nada sozinho. Raifran tinha o patrão dele. E o patrão dele também tinha o patrão dele. Que o patrão do Raifran é o Tato. E o patrão do Tato é o Bida e o Taradão. Raifran não ia matar uma senhora de 74 anos sozinho por ele, né? Que ódio era esse? Pra ele chegar e matar essa senhora assim.
Mas eu não vou gravar por enquanto não, só quero... Não, mas o que interessa é feito não, gravar. Não, você não está entendendo. Eu só vou gravar depois que ele falar com meus advogados, com o meu advogado. O senhor tinha algum tipo de interesse na morte da irmã Dorothy? Não, interesse nenhum. O senhor tinha amizade com Bida? Amizade é conhecido, porque eu comprei a terra dele. Aí foi quando ele falou que era pra gente fugir, de pé e não era pra deixar ser pego. E se fosse, caso fosse pego, não era pra deixar nem ele nem o Tato, que era pra livrar eles, que eles arrumavam um advogado de uns 50, 100 mil reais pra tirar a gente. Ela já esperava isso. Aliás, ela esperava isso desde a época que ela saiu da terra dela, lá dos Estados Unidos. Se ela vem para cá promover invasão, ela está botando em risco a sua própria integridade física. Ela colabora para o crime. É a colaboração da vítima para o crime. Se prometesse 60 mil reais para matar a Dorothy, ia morrer a pistoleiro, porque era um matando o outro para querer ficar com a empreitada. Entendeu bem? Porque o que aconteceu com essa freira foi ela que procurou. Ela criava casos todo dia, uma hora o nego não aguenta. A pessoa vai indo, não aguenta mais, né? Aí chega num ponto que estoura. Meu Deus do céu, o que uma americana está fazendo aqui dentro do meu país sem ser credenciada a nada? Aí, se ela tivesse falado assim, Raifran, pregado a paz para ele, você acha que uma pessoa vai pregar a paz e vai receber tiro? Não existe isso. A morte da irmã Dorothy interessava a mais gente? Acho que necessariamente o Tato e o Bida, né? Para não perder as terras. Então é nesse contexto que a morte da irmã Dorothy ela é decidida, né? É um grupo que defende um projeto, é um grupo de madeireiros, de fazendeiros, de grandes latifundiários, que percebem que o projeto defendido pela irmã Dorothy constitui uma ameaça aos seus interesses naquela região. E é dentro desse contexto que decidem, então, pela morte da irmã Dorothy. E a morte da irmã Dorothy não foi um ato isolado. Foi uma decisão planejada, pensada, decidida por um grupo de fazendeiros. Por isso que a gente diz, houve um consórcio que decidiu a morte da irmã Dorothy. Se há no estado do Pará uma morte que estava anunciada, era esta. Já há muito tempo. Nós mesmo aqui na Procuradoria da República, são vários os ofícios que foram feitos ao governo do estado do Pará, pedindo para que interviesse a ANAPU, para que melhorasse o contingente de policiais e até qualificasse melhor, porque havia a possibilidade concreta da irmã Dorothy ser assassinada. Não só ela, como outros trabalhadores rurais que estavam nessa lista. O caso Dorothy vai ser tratado como um crime isolado. Não vai ser um crime dentro de um conflito de terra, não. É uma senhora idosa que estava numa área de conflito que foi morta. Mas não se trisca do problema de terra neste julgamento. Que ali trata de crime, não trata de conflitos agrários. Mas o fato é que a situação agrária é que gera todo esse conflito. E a gente percebe, eu tive também contando para eles que a gente está percebendo, a gente está vendo que o projeto ele está sendo cercado novamente. Ele nunca parou de ser cercado por pistoleiros, né? Os 4 cantos do projeto tá sendo tomado assim. Eles estão nos encolhendo, e a justiça fica enrolando. Não, nós vamos resolver, e nada acontece. Inclusive naquela região ali, tanto o Regivaldo quanto o Vitalmiro foram flagrados utilizando mão de obra escrava em suas fazendas para poder, como já tinham tirado a madeira, estava fazendo então a derrubada da floresta para poder fazer a plantação do capim. Os dados de trabalhadores rurais mortos no estado do Pará nesses últimos 20 anos é impressionante. E se contar também o número de casos, que dá para contar nos dedos de uma mão só, que foram levados a julgamento e que estão presos, aí se mostra a total impunidade que esses fazendeiros, que esses madeireiros tiveram ao longo desses 20 anos, já que os índices que nós temos são só desses 20 anos. Imagina o que se teve por trás e não foi contabilizado. Então,
quando se organiza um movimento, quando se faz com que haja uma união dos trabalhadores rurais, é evidente que esse movimento vai criar problemas para quem sempre lucrou com o trabalho escravo e com a grilagem de terras nessa região. Então, nós vemos procurando os órgãos oficiais, INCRA e IBAMA, a prosperidade e a segurança do Estado, constantemente em todos estes anos. Então, nós desejamos continuar. Este povo não é invasor. Este povo é todo colocado pelo INCRA em terras que INCRA discriminou como a área suficiente para esta reforma agrária que o mundo, Amazonas, Pará, Anapu está precisando. Porque ela tem que dar apoio a seu povo. Este povo não tem condição de continuar migrando, não tem condição de viver como peão, porque peão pode trabalhar só quando ele tem saúde. Quando ele não tem mais saúde, ele não tem mais aonde ir. E ele é indigente para o Estado. Este povo não precisa gastar o resto da sua vida como indigente. Eles são pessoas humanas que merecem felicidade igual a qualquer um de nós. Então, não é questão que não foi em vão. Não deveriam ter morrido, né? Não deveria ter morrido. Agora, se não houvesse essas pessoas, tá entendendo, que foram assassinadas, que brigaram e que hoje brigam ainda correndo risco de vida, tá entendendo? Aí nós éramos escravos, eternamente escravos. Esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos,
Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.